Então, novamente, muito obrigada. É um prazer mesmo, tanto poder tê-lo aqui, como poder retomar contato contigo, quem sabe pensar em futuras parcerias. Então, fica à vontade, tá? Eu Tá estou por aqui, certo. qualquer coisa, pode me chamar. Bom, obrigado, Camila, pelas palavras. Boa noite a todos. Fico até sem graça pelos elogios que a Camila fez, né? Não sei se eu as mereço, mas enfim, mas a gente tenta fazer o que dá, né, Camila? Acho que até hoje, o Dia dos Professores, acho que até gostaria de passar também passar essa alegria de ser professor, né? E parabenizar os colegas também, que são professores, que estão aí junto, e que, na verdade, a gente faz muito mais nessas coisas, a maior parte delas com o maior prazer, né? Às vezes a gente até não ganha praticamente nada, do ponto de vista pecuniário, até de outra forma, mas a gente faz porque gosta, né? Porque a gente tem ainda aquela visão romântica, né, de professor, de querer passar conhecimento para os alunos. Eu acho que isso, eu não sei nem se é uma questão de ser uma obrigação, mas acho que é uma coisa meio que faz parte da paixão da pessoa fazer o que gosta, né? E eu acredito que eu faço o que eu gosto e não abro mão disso, né? Mas, enfim, então é um pouco disso que eu gostaria já de inicialmente comentar, porque, no fundo, o que eu vou passar para vocês aqui é um pouco da minha impressão e algumas questões relacionadas ao tema do seminário, que é essa questão de abrir a caixa preta, né, das publicações internacionais. Claro que apresentando esse artigo para vocês, de uma forma mais rápida, assim, se é que eu consigo falar pouco, na verdade, nunca consigo, vou tentar, vou até marcar aqui, senão. Mas é óbvio que eu vou tentar mostrar o artigo como foi feito e, no final, mostrar também algumas questões que a gente tentou responder, principalmente do processo, né? Da submissão, a ressubmissão, as respostas e como a gente lidou com os pareceristas, talvez um pouquinho mais no final ali da apresentação do artigo, propriamente dito, e daí no final ali eu tenho algumas sugestões para vocês do ponto de vista de estratégias, né? Se é que eu posso sugerir muita coisa, mas foi o que eu tentei pensar, refletir e também coletar de algumas referências internacionais dessa discussão, porque isso é discutido também em outros países, né? Não é só aqui que a gente está fazendo isso, né? E um dos pontos, eu me lembro de um seminário na Ohio State, de um professor chamado Ian Sheldon, que eu acho que é da nossa área, Camila, da parte de comércio, e um professor da área de economia agrícola, ambiental, alguma coisa assim, que é chamado Barry Goodwin, que, se eu não me engano, esse cara nem está mais no Ohio State, ele era professor da North Carolina, foi para o Ohio State e foi depois para outro lugar. Aquela história, né? Quem pagar mais leva, né? E eu me lembro que os dois eram bastante produtivos e deram um seminário muito parecido com essa ideia que você trouxe, que vocês estão trazendo aí para a UFAL, tá? Então, para mim é um prazer estar aqui, estando aí virtualmente, né? E vamos lá, então, para o nosso paper primeiro. Então, como vocês estão vendo aí, essa publicação saiu na Energy Policy, o Leonardo fez o doutorado conosco aqui, então isso aqui é um fruto do trabalho de doutorado do Leonardo, né, sobre minha orientação. Eu praticamente mandamos, né, ele para os Estados Unidos para fazer um doutorado de sanduíche, e ele trabalhou com a Ilina, e que acabou saindo a tese em algumas formas diferentes de uma forma até diferente do que a gente tinha proposto inicialmente por alguns temas, né? Mas esse era um tema que a gente já tinha trabalhado antes, tanto que a gente tinha isso aqui era uma ideia mais ou menos da dissertação de mestrado do Leonardo, inclusive, tá? Daí ele foi desenvolver um pouco mais no doutorado. Então é um pouco eu tento fazer um pouco desses desafios para os meus alunos atuais, inclusive, né? De colocar alguns temas e mostrar para eles, ó, pessoal, dá para vocês avançarem nisso aqui. Quem quiser aceitar o desafio, eu encaro também, né? Então é um pouco desses desafios que a gente acaba levando para frente. E como vocês podem ver aqui, então tem uma parceria da UFPR com a Ohio State nesse sentido, que foi feito com o artigo, e o nosso núcleo de pesquisa, que a gente criou também já há uns 10 anos, que é o NEID, né? O Núcleo de Economia Internacional e Desenvolvimento Econômico, a qual a Camila também já disse, está convidada a participar, né? E outros mais que queiram também. Bom, o que eu falarei aqui, né? O que eu vou falar vai ser um pouco disso, né? Um pouco mais do artigo aqui na parte inicial, motivação, objetivos, etc., como a gente costuma fazer a apresentação do artigo, e aí a ideia depois é entrar abrindo a caixa preta e as estratégias que eu me referi agora há pouco, tá? Bom, no artigo propriamente dito, é claro que a gente sabe que a questão da produção e uso de biocombustíveis no mundo é uma coisa cada vez mais importante, né? E isso funciona, claro, como uma alternativa de fontes de energia às tradicionais de energia fóssil e tudo mais, né? Então,
É lógico que existe uma motivação muito grande por esse tipo de temática, e aí também uma coisa interessante de analisar do ponto de vista de estratégia de publicação, né? Porque uma coisa é você ter algumas temáticas que são meio moda, né? Eu procuro fugir disso. Agora, por exemplo, Covid, eu sei que tem colegas aí talvez estejam trabalhando. Eu prefiro talvez não trabalhar com Covid necessariamente, né? Então, eu tento fugir desses modismos, mas essa parte mais ambiental, mais de uso de energias alternativas, etc., isso já vem de longa data, né? E é um negócio extremamente importante vis-à-vis o que vem acontecendo com o mundo que nós conhecemos aí em termos de mudanças climáticas e tudo mais. Então, motivação maior que essa é quase impossível de ter, mas é óbvio que também no caso do Brasil, né, essas políticas de biocombustíveis já começaram há muito tempo também, né? Então, o Brasil sempre foi pioneiro nessas coisas. As pessoas às vezes só sabem falar o lado ruim do Brasil, Brasil atual, etc. Mas a gente tem muita coisa boa também, né? Essas políticas que a gente veio desenvolvendo vieram lá de trás. Então, desde a época do governo militar, né, que o pessoal às vezes critica bastante, mas foi lá que praticamente iniciou isso aí. Então, a gente começou tentando, claro, primeiro, reduzir a dependência do petróleo, por conta daquelas crises do petróleo que nós tivemos. Nos anos 70 tivemos duas, né? Preços do petróleo subindo mais de 500%, então coisas desse tipo. Foi, claro, que estimulante para esse tipo de políticas, né? Surgimento delas. Segundo, é claro, estimular o próprio desenvolvimento rural, né? Uma forma de você tentar desenvolver o lado rural daquela sociedade que nós tínhamos antes. Claro que hoje a quantidade de pessoas no meio rural é bem menor do que era naquela época, mas esse era também um dos objetivos, né? E, claro, então, o ambiente estava praticamente propício aí com esses cenários, né? Com essas duas ideias e políticas motivadas pelas mesmas, de a gente ter um maior desenvolvimento de tais políticas no Brasil, né? Então, crise do petróleo, baixo preço do açúcar, deterioração da balança comercial e assim por diante. São importantes elementos aí para entender isso, né? E aí, claro, nos anos 2000, mais recente, o interesse em biocombustíveis vem aumentando também por outras razões, né? Principalmente a questão de razões ambientais, né? Além, óbvio, que continuamos experimentando, como sempre, preço de commodities como o petróleo variam bastante, a gente sabe, então, essa volatilidade dos preços do petróleo, crise na oferta de alimentos, e aí também um trade-off importante, né, oferta de alimentos, uso da terra, e aí a própria produção de biocombustíveis é uma coisa que também nos fez, nos chamou a atenção à época, o Leonardo sempre ficou interessado nessas discussões, eu sempre apoiei nisso, né, então, um elemento muito importante para se pensar em política de biocombustíveis, como eu coloco aí, acaba sendo, infelizmente ou felizmente para nós aqui, né, a gente tem que conhecer a elasticidade de preço dos combustíveis, pessoal, não tem jeito, né? Se você está trabalhando com etanol, no caso brasileiro, com vis-à-vis uso de outras alternativas como gasolina, diesel, etc., é inevitável para os fazedores de política, né, precisarem de ter elementos como elasticidade de preços desses produtos, desses combustíveis, a gente chama de combustíveis leves, né, de modo a você ter, pelo menos gasolina e etanol, de modo a você ter possibilidades de pensar em políticas de incentivo ou não, né, aumentar o consumo ou reduzir o consumo se for necessário. Então, no Brasil, a gente sabe, temos aí o preço do álcool e da gasolina como elementos importantes nessa discussão e as quais acabam mesmo moldando, né, o consumo de combustíveis no Brasil e o uso de automóveis ou veículos motores com o uso desses combustíveis. Então, a ideia aqui é o quê? Estimação das demandas por álcool e gasolina, o que se torna, né, fundamentais para fazer a obtenção dessas elasticidades que são tão importantes para se pensar em políticas setoriais. Então, o objetivo do artigo que seria? Qual seria? Seria obter essas elasticidades de preço tanto da gasolina quanto do álcool do Brasil, e além disso, você levar em consideração também a criação, né, praticamente a introdução dos carros flex a partir de 2003. Então, nosso período aí, nossa base de dados vai de 2001 a 2014, e 2003 está bem ali no início da série, e aí que vocês vão entender um pouco dos desdobramentos do que a gente mostra para frente, né? Então, com a introdução de carros flex, aumentou a possibilidade dos consumidores praticamente arbitrarem, né, entre o uso de um combustível ou outro, né? O que, é claro, faz com que se aumente o grau de substituição entre eles e você praticamente espere, que é o que realmente a gente acreditava aqui, que as elasticidades, preço da demanda desses produtos ficassem mais altas após a introdução dos carros flex, né? Por conta do aumento dessa substitutabilidade entre os combustíveis, tá? Então, algumas contribuições do artigo que eu acho que são importantes do ponto de vista do que eu vou discutir depois, porque a gente espera que um artigo tenha contribuições importantes ou alguma contribuição diferente do que a literatura traz, né?
Então, a gente tenta sempre enfatizar isso. Eu vou falar isso depois para vocês, mas às vezes na introdução do artigo, às vezes no final, na conclusão também é importante, e às vezes até no próprio abstract, no resumo do artigo, né? Então, na apresentação que eu não podia fazer diferente. Então, primeira contribuição, a gente está considerando algo que o pessoal não fez tão recentemente, que é alterações das elasticidades preço dos combustíveis que a gente está considerando, álcool e gasolina, ao longo do tempo, mas com a consideração, né, levando em conta a presença ou a introdução desses carros flex em 2003. Acho que essa é uma primeira contribuição empírica que praticamente ninguém tinha feito dessa forma. Segunda contribuição, a gente melhora as estimativas das elasticidades preços dos combustíveis que a gente está tratando por uso de variáveis instrumentais que são, na nossa visão, mais adequadas do que as que estavam presentes em outros estudos, né? Então, a gente está usando aqui como preços, né, com instrumentos, né, os preços de varejo, instrumentos de preços para o varejo, a gente está usando praticamente os preços de atacado, tanto para gasolina, quanto para etanol e também para diesel. Eu uso a palavra etanol e álcool de forma similar, tá? Mas, enfim, vocês devem estar pegando isso. O que a revisão de literatura nos traz, né? Então, a literatura, de modo geral, traz o quê? Primeiro, gasolina, produto inelástico a variações de preço no curto e longo prazo. Isso aí, a maior parte dos estudos mostram isso, tanto a nível nacional como internacional, tá? Segunda coisa interessante, que a maior parte das estimações, elas vão incluir tanto preço quanto renda. E praticamente nisso que se resume isso. Então, tem dois trabalhos aí, um da Heloísa, né, e da Miriam, né, em 2002, depois tem esse do Chong e Thompson, de 2004, que vão nessa direção. A gente inclui mais coisas. E terceiro, claro, técnicas utilizadas, né, que aí é a questão da metodologia. Aí você vai ver uma variedade de abordagens diferentes, né? Séries temporais, você vê estudos, tem estudos com painel, com cross-section, né? Variáveis instrumentais ou não, e assim por diante. Então, aqui tem duas referências legais para quem quiser ir para se introduzir a essa literatura, né, essa parte de energia, de economia da energia, que tem esse do Dow Stern e do Space, são praticamente surveys nisso aí, para quem quiser, né? Começar pelo menos e ver o que eles falam. E aí, a maior parte das elasticidades que a gente viu na literatura fica entre menos 0,12 até menos 0,44, altamente inelásticos, né? As variações de preço desses combustíveis no curto prazo. E no longo prazo também não fica muito mais alto que isso, né? Menos 0,23 o menor valor, mas daí sim o maior valor fica acima de 1 ou próximo de 1, quase que uma elasticidade unitária no longo prazo, né? Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia, isso tem no paper lá, você tem a gente colocou alguns dos trabalhos a partir de 91 que trabalharam com esse tipo de abordagem, né, com a estimativa de elasticidade de preço, tanto de curto quanto de longo prazo, seja no Brasil, seja no exterior. A maior parte é Brasil, né? Então você vê lá que os primeiros trabalhos da Heloísa lá de 2002, e estamos falando de coisas aqui dos anos 2010, 12, por aí. Quer dizer, é um período de 10 anos, praticamente, né? E você conta aqui poucos trabalhos, praticamente, que fizeram esse tipo de estudo, né? Tanto que você pode ver, ó, tem alguns aqui que estão repetidos, porque eles fizeram estimações para gasolina e etanol, né? Então, Souza aqui, ou Santos aqui. Então, são muito poucos os trabalhos, eu acho que o Brasil ainda contém, né, condições aí de se ter contribuições empíricas muito mais numerosas do que essas aqui, né? Bom, uma pergunta que alguém pode fazer, mas e aí? E a demanda por combustíveis leves no Brasil, né? Bom, essa foi uma questão que a gente colocou no artigo, porque tinha que tratar, tinha que mostrar para quem é de fora, né, caso a gente submetesse aqui para o exterior mesmo, tem que mostrar para eles como é que funciona o nosso mercado de combustível brasileiro, né? Até por conta das particularidades que eu mencionei anteriormente. E você percebe, por essa tabela aqui, que o álcool da cana-de-açúcar, ela é a melhor alternativa do ponto de vista de uso como combustível mais limpo, se você quiser, se você comparar até digamos assim, com etanol oriundo de cana-de-açúcar e até de milho, né? Que você compara aqui nessas últimas duas colunas. Tanto do ponto de vista de balanço energético, até a produção, a questão do custo produtivo, né? A questão da poluição, a redução na emissão de CO2, até a própria produtividade, né? Então, não tem muito como comparar, ou seja, a gente tem uma baita vantagem comparativa na produção de etanol baseado em cana-de-açúcar, né? E por conta disso, né? Claro, essa vantagem, pessoal, eu não vou ficar
deixa eu ver o tempo aqui, porque senão eu fico 1 hora falando só nisso. Ó, isso aqui daria para me falar só na disciplina de comércio, coleciono lá, para parte de vantagens comparativas, né? Quer dizer, é uma vantagem comparativa natural? Até um certo ponto sim, mas também tem muita coisa que foi artificialmente construída, né? Lá atrás. Então, para quem lembra do programa Pro Álcool, dos anos 70, é um pouco essa a ideia que foi, quer dizer, inicialmente a gente praticamente não tinha vantagem quase nenhuma de produção de álcool, né? Necessariamente como combustível leve, né? E essa coisa foi sendo desenvolvida com pesquisa, com tudo mais. Então, não é assim que cai do céu, a gente tem as condições climáticas e de solo perfeitas para isso. Não foi tão assim, né? O que aconteceu para quem conhece essa história aí. Mas, enfim, mas claro que isso ajudou, não tenho dúvida, né? Bom, então, devido à composição dessa frota de veículos que nós temos no Brasil, a gente achou que tem mesmo que ser considerado não só preços de gasolina e ou só álcool, mas os dois preços simultaneamente nas estimações individuais de demandas para um para outro, tá? Então essa foi uma grande jogada que a gente teve e que, puxa, eu só não sei por que outros autores não tiveram essa mesma ideia antes, né? Então, as elasticidades, por exemplo, cruzadas e de renda também passam a ser importantes porque, né, por conta dessa característica que a gente tem no nosso mercado de combustível brasileiro, né? E isso vai variando ao longo do tempo, inclusive, tá? E aí, óbvio que a política de biocombustíveis fez com que o Brasil ficasse como sendo um dos países mais limpos em termos de emissão de energia por conta de uso de frota de veículos e tudo mais, em relação a vários outros países até mais desenvolvidos que o nosso, né? Enfim, então aqui um pouco dessa ideia, ao longo dos anos, aqui 2003, né, até o ano 2017, apesar da nossa base de dados de até 14, a gente mostrou que a quantidade, né, a proporção de carros flex só tem aumentado em relação aos não flex, né? Então tem cada vez mais aqui, em 2017, praticamente mais de 60% dos automóveis rodando no Brasil à época já eram flex, né? Então isso, claro que esse comportamento aqui é uma característica do Brasil e tem que ser considerada, né? Bom, e essa maior competitividade, então, do álcool se dá por 3 razões, acho que todo mundo sabe, né? A questão do governo mesmo, interferir nesse mercado, garantindo aquela história de você misturar a gasolina com álcool, né? Com em torno de 27% de álcool anidro, a gasolina. A outra, a questão de subsídio para carros fabricados, né? A álcool apenas, com questão de redução de IPI, né? O subsídios também sobre os combustíveis, se for ver a questão da incidência maior de impostos para carros, para o combustível gasolina, por exemplo, né, do que em relação ao álcool. Então, tem algumas questões muito do Estado, né, do governo, atuando nesses mercados, que tiveram esse tipo de consequência, né, de aumentar a competitividade do nosso álcool aí em relação não só à gasolina doméstica, mas também a combustíveis externos, se for o caso, né. Os americanos também produzem etanol, né, mas garanto que é muito mais custoso produzir o etanol que eles produzem lá do que o que nós produzimos aqui, né. Outra característica interessante, heterogeneidade competitiva entre as regiões e estados brasileiros também. Se você pensar que existe uma diferença muito grande entre preços, tanto da gasolina quanto do álcool, entre diferentes estados, é óbvio que isso ocorre. Não sei como é que está em Alagoas, mas garanto que o preço é bem diferente do preço que nós pagamos pelo combustível, seja etanol ou gasolina aqui, né? Então, isso faz uma diferença brutal em relação a você também levar em consideração essa heterogeneidade nesses estudos que muitos não levavam, tá? Não levaram isso em conta, tá? Bom, aqui um pouco dessa questão da heterogeneidade, né? Nesses estados aqui com azul mais escuro, é onde você tem uma maior proporção do tempo da amostra que nós temos, de que o álcool é mais vantajoso que a gasolina. Então, você vê que, por exemplo, lá no Pará, né, Amapá, coisa do tipo, Piauí, quase nem tem vantagem em praticamente nenhum momento do tempo dessa nossa base de dados e que o preço do álcool estaria sendo vantajoso para ser usado, né, como combustível no carro de alguém que tem um carro flex, por exemplo, comparativamente à gasolina, né? Então, a pergunta que vem para nós é a seguinte: como que a gente estima esses modelos, essas demandas, né? Bom, primeira questão do problema da simultaneidade entre preço e quantidade é a primeira coisa que nos chamou a atenção, e os pareceristas também chamaram a atenção para isso, do ponto de vista de querer entender melhor a nossa abordagem. Tá? Então, veja só, se o preço ele é tratado como exógeno, vocês sabem que o erro vai estar correlacionado com os regressores do teu modelo, né? Então, você tem lá a quantidade demandada, como sendo função do preço do doméstico, do produto, preço dos produtos substitutos, renda, assim por diante, mas você sabe que o reduzido
vai estar correlacionado com uma das variáveis, provavelmente com o preço, porque o preço afeta a quantidade afeta o preço. Então, existe uma simultaneidade entre essas variáveis, que todo mundo conhece, como equações simultâneas, né? Preço, funções de quantidade demandada e oferta, quantidade ofertada, e os seus preços, né? Então, a ideia era evitar esse viés das estimativas e o próprio problema de inconsistência por conta disso, né? O que nós fizemos é tentar achar instrumentos para isso, que fossem válidos. Então, sempre é o problema, né? O problema dessa solução aqui é o quê? É achar instrumentos válidos, né? Então, todo mundo que trabalha com econometria empírica, né, em geral, trabalhos aplicados, sabe que trabalhar com modelos que têm problema de endogeneidade, ou simultaneidade, que é o caso aqui e tudo mais, você tem uma grande dificuldade de achar instrumentos que sejam válidos para corrigir esse problema. E é muito fácil de botar aqui só no slide para vocês isso, né, que eu coloquei aqui, ó. Então, eu vou achar uma variável Z1, que esteja correlacionado com um dos preços lá, cuja covariância corrigida é zero. Ó, que beleza. Teoricamente, é tudo, no papel tudo vale, né? Botei aqui, ó, legal. E que também a correlação, né? Ou se quiser covariância, mas enfim, entre essa variável e o regressor, que no caso é preço, né? Ou quantidade, se for o caso, ela é diferente de zero. Ou seja, tem que ser relevante essa variável. Então, não só o instrumento tem que ser não correlacionado com o resíduo, mas ele também tem que ser, né, relevante, né? E aí que está o problema. Então, isso aqui é bonito para colocar. O problema é como que faz isso na prática, né? Então, vamos lá. Então, como é que a gente resolveu esse problema? Bom, o problema de simultaneidade aqui é claro. Preço da gasolina e preço do álcool. Tá? Então, por conta dessa mistura que o governo definiu, né, de 27% de álcool anidro, claro que isso aí nem sempre foi 27, já foi menos, né? Mas enfim, mas hoje é o que vale, né? E 73% de gasolina, é óbvio que você esperaria que tivesse algum tipo de endogeneidade, ou de simultaneidade, se quiser, desse tipo de endogeneidade, entre esses preços desses dois produtos, né? E aí que a questão é, mas quais instrumentos? Né? Então, se você tá lidando com séries de tempo, eu já vi vários trabalhos desses aí que eu citei, inclusive, que utilizam o preço do açúcar, por exemplo, como instrumento, né? Preço do petróleo como instrumento, porque realmente, né, provavelmente esses preços não estão relacionados com o resíduo desse modelo original, mas vão estar correlacionados com o preço do combustível em questão. Né? O problema é que a nossa base de dados não era série temporal, é uma série de painel a nível de estados. Né? Então, as duas dimensões que nós temos, estado e tempo, né? Ano. E aí, essas variáveis não servem para esse tipo de painel. Tá? Por quê? Porque você tem, por exemplo, o petróleo. O preço do petróleo, dependendo do estado, vai ter alguma variação? Claro que não. O preço do petróleo está dado para qualquer estado. É o mesmo. Né? Então, são por conta dessas dificuldades que a gente teve que trabalhar com uma alternativa. Tá? Qual que foi a alternativa? Então, a gente trabalhou aqui com os preços médios de estados não adjacentes, que é uma abordagem que esse Liu aí, 2014, já fazia. Tá? O que nós fizemos foi, mas em vez de pegar qualquer preço, não é o preço do produto, mas preço dos instrumentos que ele está pensando, que é preço do atacado, tanto para diesel, quanto para gasolina e quanto para álcool. E isso não para os estados vizinhos, mas para os estados vizinhos desses vizinhos, né? Os estados não adjacentes. Porque a maior parte da literatura costuma fazer nessa parte mais espacial é pegar a informação do vizinho. Né? O que a gente fez ou não. Vizinho não interessa, o que interessa é o do outro, do vizinho, porque aí é mais difícil de ter contaminação, né, dessa heterogeneidade dos estados passando via o instrumento que a gente está pegando. Então, os preços também foram defasados para obter instrumentos mais exógenos, etc., mas foram esses os preços, tá? Preços de atacado. E aí a gente inclui também uma variável chamada frota, que é mais uma daquelas diferenças nas abordagens que a gente teve em relação a outros estudos, que é comum as pessoas trabalharem com população, né, de modo a controlar a demanda por alguma coisa, por exemplo, demanda por combustíveis, né? Mas a gente achou que isso não era uma boa opção para tentar captar o que a gente chamou de efeito frota no caso brasileiro, porque se você pegar o caso Brasil, nós temos lá em 2000, vocês estão vendo aí, 8,4 pessoas por carro era mais ou menos a estimativa que se tinha, e caiu quase para mais da metade, para 4 pessoas por carro em 2011, de acordo com os dados do Denatran. Então, o que a gente falou é o seguinte, bom, mas população então não é uma boa proxy para isso, né? Eu acho que é melhor pegar o próprio número de carros. E a gente consegue isso pelos dados do Denatran facilmente. Então, achamos melhor utilizar essa frota como a frota mesmo de automóveis, né?
Eu já falo sobre a outra proxy, que é a proxy de renda também, mas as outras variáveis que a gente tem aqui, já tem até um modelo para vocês verem, é o primeiro estágio aqui, o segundo, tudo mais. Bom, no primeiro estágio temos aqui os preços de gasolina e etanol, são as variáveis endógenas, né? Mas a gente tem que estimar a demanda. Então você tem aqui no segundo estágio, tanto para um quanto para outras quantidades, o log das quantidades, né? Então, contra o preço estimado, no primeiro estágio, como está aqui, e aí algumas das variáveis de cima aqui, que são, por exemplo, preço do etanol, no caso da primeira equação, da segunda, o preço da gasolina, como segundo o produto substituto, né? As rendas e as frotas, tá? Ou a frota e a renda, tá? E os Zs aqui, que estão aqui nas duas primeiros estágios, são as variáveis instrumentais que eu mencionei, tá? É bem simples. A única incógnita que falta aqui agora é, na verdade, a renda, que eu não falei. Então, já falo sobre ela. Bom, então o que nós temos aqui? O modelo a ser estimado: 27 estados, 162 meses, porque os dados são mensais de julho de 2001 a dezembro de 14, e a gente tem os preços dos combustíveis que foram obtidos da Agência Nacional do Petróleo, né? Então você vê, pessoal que eu brinco aqui para desafiar, né? Vamos fazer um trabalho parecido com esse, melhorar esse aqui, etc. Esses dados são disponíveis, são fáceis de serem obtidos, tá? ICMS, né? Então vamos falar sobre a questão da renda. A gente usou o ICMS como proxy para renda. Isso não é muito comum, tá, nesse tipo de estudos. Por quê? Porque o pessoal trabalha, às vezes, com algum tipo de proxy para energia, de renda como se fosse energia elétrica, por exemplo, consumo, né? Mas aí o problema é o seguinte: o consumo de energia elétrica é um problema porque ele não tem, ele é disponível a nível de região, mas não a nível de estado, né? A nível mensal, mensalmente e tal, você não consegue esse tipo de informação. Além do que, tem um outro problema em relação a essa variável. Mesmo que eu tivesse esses dados mensais para cada estado, a gente acreditava, né, a gente justifica isso no artigo, que devido a essa história de tentar buscar alternativas energéticas para reduzir consumo e tal, das energias mais tradicionais, né, a gente foi cada vez reduzindo mais com esse tipo de busca a correlação esperada entre a renda e o consumo de energia, o que acaba enfraquecendo o consumo de energia elétrica como proxy para a renda, né? Então a gente preferiu, então, trabalhar com ICMS. Os preços pagos também por diesel, gasolina e álcool, deflacionados, ponderados também, não só foram deflacionados, mas eles foram ponderados pelas vendas em cada posto de combustível. Esses dados a ANP tem, tá? E isso foi usado como instrumento para os estados não vizinhos. Tá? Que mais? Bom, daí os resultados, né? Então, estou tentando ser rápido aí, vamos ver. Os resultados. Existe problema de homogeneidade? Acho que essa é uma primeira pergunta que alguém poderia pensar, né? Até porque a gente esperaria que tivesse, a resposta é positiva, tem mesmo. Os preços são endógenos nas duas equações, tanto na de demanda por gasolina quanto na demanda por álcool, tá? E o teste de endogeneidade do preço do álcool na demanda por gasolina, o preço do álcool se mostrou endógeno também em ambas equações da demanda. Tá? Então, existe uma endogeneidade enorme e violenta para esse período de dados que a gente pegou. Tá? Bom, aqui eu tenho que fazer uma coisa, não sei por que saiu assim, mas enfim. O que eu estou fazendo aqui? Meu R está aqui. Demanda por etanol. Então, isso aqui é estimativa só para demanda para etanol, tá? Então, tem 5 especificações. A quinta aqui é aquela que a pessoa faria sem dar bola para a endogeneidade. Não tem nenhuma variável instrumental aqui. Então, é só como referência, né? As 4 primeiras aqui são mais interessantes. A gente utiliza aqui vários instrumentos, algumas sim, outras não e tal. Na quarta especificação, estamos usando todas essas aqui, ó. Preço do etanol defasado, renda, frota, preço do atacado da gasolina, etanol e diesel, todos como instrumentos. Daí na primeira aqui tem algumas que não estão e assim por diante. Tá? Todas as combinações, algumas combinações, na verdade. Existe uma grande convergência nos resultados, tá? Com exceção da quinta coluna, no quinto modelo, a maior parte delas dá um preço do etanol elástico, não inelástico, tá? A quantidade demandada, elasticidade de preço da demanda, ela é praticamente maior que 1 em todos os casos aqui. A gasolina se mostra, né, um preço cruzado aqui significativo no primeiro e no quarto modelo, apenas que usa um variável instrumental, mas você veja, a pessoa ficaria completa. Se isso aqui fosse usado para fazedor de política no Brasil, política setorial, se o cara pega só a estimação sem variáveis instrumentais, pessoal, sem levar em consideração a endogeneidade, olha a distorção que ele pegaria do preço cruzado, da densidade cruzada etanol-gasolina aqui, né? Claro que provavelmente o cara, esse fazedor de política se enganaria em muito
nas sugestões de políticas para esse setor, né? Quando os resultados aqui significativos estiveram perto de 0,3 aqui. E o cara, ele pegaria 1,6, né? Uma elasticidade absurdamente alta. A renda foi bem comportado aqui, 0,7, 0,8 por aí. A frota também, bem, mas também, de novo, né? Pegar aqui o quinto modelo aqui já fica bem distorcido, né? Ou seja, interessante aqui o resultado, bem como esperado. Enfim, então acabei de resumir tudo que eu falei. Demanda de alto preço elástica e mais sensível do que variações do preço da gasolina. Os resultados foram similares a vários trabalhos que foram feitos aqui. Enfim, impacto da renda na demanda. Engraçado, se mostrou maior do que verificado em estudos para os Estados Unidos e Europa. E isso eu não acho tão inesperado, pessoal, porque é aquela história, né? O automóvel no Brasil é mais um bem de luxo, às vezes, do que no caso europeu, lá no caso americano, né? Então, eu acho que é esperado isso aqui. Nada de diferente. E os resultados, eu acredito, foram robustos aqui quanto ao instrumento utilizado, né? Mais uma daquelas, né? Então, vamos lá. Gasolina. Aí já ficou um pouco interessante de olhar, porque o preço da gasolina aqui, todos abaixo de 1. Então, o produto inelástico continua, como vários estudos na literatura mostram, né? O preço cruzado do etanol, todos significativos praticamente. Muito estranho esse quinta coluna, como eu falei, que não tem a endogeneidade sendo levada em consideração. Até leva-se, né, a uma elasticidade negativa aqui, significativa, inclusive, a 5%, mas leva, de novo, o fazedor de política a pensar uma coisa completamente fora do que seria, né? Todos aqui ficaram muito próximos de 0,2, ó. Elasticidade preço cruzada, gasolina, etanol, né? A renda aqui em torno de 0,8, 0,2, um pouquinho menores as elasticidades frota aqui, de automóveis, interessante para a gasolina. O que é de esperar também, né? Porque a proporção de carros flex está só aumentando em relação à gasolina. Então, pressupõe-se que o efeito frota seja mais baixo mesmo na elasticidade, nas demandas por gasolina do que no caso da demanda por etanol, né? Então, é um pouco disso que eu falo aqui. Talvez eu tenha falado até mais do que está aqui, mas enfim. Demanda por gasolina é preço inelástico, vocês estão vendo aí. Os valores acima dos observados estudos internacionais, acreditem, tá? Se você ter uma ideia que o Santos, em 2013, achou um valor de 0,78, aqui a gente está achando acima de 0,8, 0,9, alguma coisa, tá? E os valores foram quase metade das elasticidades obtidas para demanda por álcool, que a gente viu lá que era 1 e alguma coisa, né? O que também, como eu falei, diante da importância maior de carros flex, não é muito de se estranhar isso. O impacto da renda se mostrou similar à renda obtida anteriormente e os resultados também foram robustos. Bom, o que os resultados mostraram? Né? A questão das elasticidades são constantes? Bom, se você relaxa o pressuposto de que as elasticidades preços são constantes ao longo do tempo, para toda a amostra, então, né, 2001 a 14, a gente poderia esperar que essas elasticidades cruzadas ficassem maiores após a inclusão dos carros flex. Então, estão me acompanhando? Então, a lógica seria essa, né? Bom, então o que a gente fez? A gente considerou, né? A gente praticamente subdividiu a nossa amostra em 3 subperíodos, tá? E tentamos ver, fizemos, né, a interação dessas variáveis, entre essas elasticidades, com variáveis dinâmicas temporais, para esses 3 subperíodos. Então, para você ter uma ideia, primeiro subperíodo pega janeiro de 2001 a dezembro de 2005, a proporção de carros flex era em torno de 11%. Tá? Aí você pegar o período seguinte, 2006 até 2010, cerca de 37%. E aí, a partir daí, de julho de 10 até dezembro de 14, o resto da nossa amostra, mais de 50% dos carros já eram flex. Ou seja, existe uma grande variação nesse tipo de variável frota, né? E provavelmente isso vai ter impacto, a gente esperaria que tivesse impacto nas elasticidades. Então, foi o que a gente também fez aqui. E sumarizamos nessa tabela as duas estimações para demanda por etanol e para demanda por gasolina. Então, você vê aqui no caso da demanda por etanol, né, o próprio então, subperíodos 1, 2 e 3, como eu mencionei, que estão lá, né? Você tem aqui zero, bom, então significativo e negativa a elasticidade, o próprio preço, mas veja, o próprio preço vai aumentando, pessoal. Do primeiro produto para o segundo, primeiro período para o segundo, do segundo para o terceiro, no caso da demanda por etanol, né? E todas significativas. Ficou bastante elástica à medida que passa o tempo, com a proporção de flexes mais alta no último período. A gasolina não era significativa. O preço cruzado aqui, ó, só foi ficar significativo, que também tem uma certa lógica, né?
no último período, 2,32. E altamente significativa. Por quê? Porque realmente no terceiro período você tem mais de 50% de carros flex já. Então a gasolina e álcool já começam a ficar cada vez mais, né, mais substitutas uma com a outra. No caso da gasolina aqui, da demanda de gasolina, tem um pouco de diferença dos resultados. Né? Primeiro que, vamos pegar o preço próprio ainda, primeiro. A gasolina ficou mais inelástica, desculpa, mais elástica do primeiro para o segundo período, depois caiu, mas continua elástica, né? Por conta do flex aqui em relação ao primeiro período, óbvio, mas todos significativos. Agora, com relação a preço cruzado do etanol, por exemplo, aqui afetando a demanda por gasolina, ela só ficou significativa a partir do segundo período, que é exatamente o período ali, uns 2, 3 anos depois da introdução dos carros flex. Tá? Aí já fica em torno de 0,3 essa elasticidade que não era significativa no primeiro. Né? Lembra-se que no primeiro aqui tinha o quê? 11% de carros flex apenas. Tá? E os carros que existiam que eram movidos a álcool eram somente movidos a álcool. Né? Bom, então, as principais conclusões do artigo. Primeira principal conclusão, o álcool, né, a estimativa para álcool aqui, as elasticidades de preço para álcool ficou em torno de menos 1,5, altamente elástica, né, essa elasticidade para gasolina perto de 1,9. Elas são sensíveis a preço, né? Então, álcool e gasolina são sensíveis a preço, com elasticidades superiores às observadas em países como Estados Unidos e Europa. Assim, políticas públicas via preços podem ser utilizadas. Nosso ponto é esse, que agora você tendo esse conhecimento dessas elasticidades, facilita as políticas públicas via preços no Brasil aí, em relação a esses combustíveis. Elasticidades cruzadas foram significativas em ambas demandas estimadas, ou seja, gasolina e álcool são mesmo substitutos nesse mercado nosso aí do Brasil. E aí, claro, aquela história, né? Todo e qualquer tipo de política pública que tem que ser destinada a um determinado setor desses aí, deve tomar cuidado de analisar, né, esses transbordamentos de um setor para outro. Terceira conclusão, eu coloco só 5 aqui, tá? A maior importância das elasticidades cruzadas se deu após a introdução dos carros flex, o que faz muito sentido. Após a introdução dos carros flex, houve um aumento nessas elasticidades de preço em ambas demandas, então a gente percebeu isso com clareza lá. E ainda a quinta e última, considerando a endogeneidade em ambas demandas, as elasticidades obtidas foram mesmo maiores para a gasolina, se você comparar com estudos prévios para o Brasil, mas similares com relação à demanda por álcool de outros estudos também. Tá? Bom, então seria isso aqui o artigo, seriam as principais conclusões. Agora eu vou tentar fazer o que eu me propus aqui, 30 e alguns minutos, então eu vou partir para a parte final aqui, né? Vamos abrir essa caixa preta. Então, se é que eu estou abrindo a caixa preta que a Camila e o Anderson, etc., esperariam que eu abrisse, mas vamos ver. A minha proposta aqui é o seguinte. Primeiro, o que eu posso falar daqui? Do ponto de vista do processo de submissão do artigo, propriamente dito, né? A gente sempre teve um cuidado, que é algo que eu sempre falo para os meus alunos, é o seguinte. Caprichem nesses 3 itens aqui do artigo. Tá? Resumo, por incrível que pareça. Introdução e conclusão. Mas a metodologia não é importante, a discussão dos resultados, tal. Não, claro que são, né? Mas é aqui que você cativa o leitor, não tem jeito. Tá? Então, foi uma das coisas que a gente teve o máximo cuidado, eu insisti muito para o Leonardo, vamos tentar melhorar esse resumo, vamos tentar melhorar essa introdução. Puxa, a conclusão a gente tem que ser mais sintético, mais direto ao ponto, porque realmente é o que interessa. Se o parecerista, o editor, às vezes, da revista que você submete, ele não gosta da tua introdução ou do teu resumo, o cara primeiro já leu o resumo, né? Se ele vê que no resumo tem coisa meio estranha ali, não muito interessante, ele às vezes já dá o desk reject, que a gente fala, né? Já rejeita na hora o artigo. E, enfim, eu vou falar sobre essas coisas dos processos depois lá no final nas estratégias, mas eu acho que isso aqui é importante. Por quê? Porque eu coloco aqui uma sugestão. Então, essa é uma das coisas da Camila que eu falei que eu vou fazer para os alunos ainda para frente, que eu não fiz, eu só coloquei aqui a parte do resumo ainda, mas eu vou fazer o resto, tá? Então, primeiro, o resumo, ele deve ser curto, geralmente inferior a 500 palavras. O melhor até brinco aqui entre 100 e 200, porque o melhor não é no melhor do sentido de querer vender a ideia, mas porque a maior parte das revistas aceita entre 100 e 200, tá? Aí, realmente, você tem 300 ali, você tem que tirar 100 palavras, dá um trabalhão para fazer isso. Então, às vezes é melhor você deixar entre 100 e 200, que você está dentro da maior parte das revistas, né? Mas
Enfim, eu já tive problemas de resumo com quase 1.000 palavras lá e tem que ficar resumindo mais ainda. É triste de fazer isso. É até desanimador, né? Então, e ele deve incluir o quê? Então, sugestões, né, claro, isso aqui são sugestões. Uma delimitação resumida do problema. Comentários sobre informações que estão disponíveis, talvez em um ou dois artigos parecidos ou importantes daquele assunto, né, que você está tratando. Isso é legal, porque aí o cara que está lendo, o parecerista ou o editor, ele lê aquilo e faz um link com aquele trabalho que você cita e que é importante. Né? Ele não pensa assim, o cara não tirou da cabeça dele, assim, não caiu do céu a ideia, né? Pelo menos da parte da referência. Terceiro, uma descrição do desenho da pesquisa que você está fazendo, que você vai, né, tratar, e que essa deve incluir alguma coisa do tipo do modelo econômico, de repente. Nem tudo isso aqui, pessoal, desses 4 itens aqui, tem que estar ali, né? Mas às vezes algum ou dois são interessantes. Então, às vezes o modelo econômico, às vezes o modelo econômico colocar ali não cabe mesmo, é verdade, dependendo do assunto. O modelo, o método econométrico e de inferência que você vai fazer, as fontes de dados, né, isso é importante. Mas nem sempre no resumo dá para colocar isso, ou vale a pena às vezes por isso. Às vezes é uma questão de estratégia, né, pessoal? Se você tem uma base de dados muito difícil de ser obtida, por que não eu enfatizar isso já no resumo, né? Então é tudo uma questão de estratégia. Tem uns aí que diriam que seria uma questão de malandragem. Eu chamo de estratégia, né? E a estimação, teste de hipótese, procedimentos de previsão, seja o que for, dependendo da situação, você poderia também incluir ali alguma descrição bem breve, né? E aí, por último, a potencial contribuição da pesquisa com até alguns resultados. É muito comum você ver alguns resultados no final do resumo do artigo, né? E por que eu estou falando essas questões? Porque eu coloco aqui o exemplo do resumo que a gente usou para esse artigo, que eu acabei de apresentar, né? Então, veja, a gente já começa aqui colocando o seguinte: biocombustíveis são muitas vezes vistos, né, pelos policymakers como soluções para os problemas sobre meio ambiente, diversificação energética, desenvolvimento rural. Ou seja, você meio que está chamando a atenção para o leitor de algo que realmente acontece, né? E que já tem uma relevância de política aí já muito implícita, né? Aí você já começa a descrever aqui, ó, para entender os impactos da política de combustíveis, no entanto, é importante entender a demanda, as elasticidades para demanda, tal. Poxa, já estou introduzindo, a gente já está introduzindo no que a gente vai tentar estimar, né? Que é o nosso ponto nevrálgico aí do artigo, né? E aí depois entra a questão do Brasil, ou seja, é uma história que você está contando, na verdade, né? O resumo tem que ser uma história que tem começo, meio e fim, você vai indo, vai chamando a atenção do leitor e vai introduzindo até que chega uma hora que até discutimos aqui os resultados, ó. Os resultados, né, das elasticidades preço da demanda, blá, blá. Ou seja, falamos algumas coisas também da amostra e tal, ou seja, é uma questão de até mostrar as contribuições, ó. Então, claro, não existe fórmula para isso. Eu uso um resumo de um paper do Paul Krugman, na disciplina de comércio, que é bem diferente desse que a gente tem aqui, entendeu? Alguns itens aqui da que eu estou chamando a atenção estão lá, outros não estão. Então é uma questão também de estilo, uma questão de. Como eu falei, pessoal, que é uma questão de estratégia, né? Dependendo do público-alvo que você está mirando, a revista e tudo mais, você às vezes vai ter que chamar atenção para uma coisa a mais que outra, né? Poxa, a gente mandou para uma revista de energia. Eu vou falar o quê aqui? Vou ficar falando somente de problema econométrico? Não, eu tenho que chamar atenção para a questão energética primeiro, né? Então, eu acho uma questão muito de estratégia, né? Bom, em relação a esse artigo propriamente dito, tivemos, eu acho que quase 2 anos para esse artigo ser aceito, eu não lembro direito, ou para ser publicado. Eu não lembro a conta como foi. Não sei se o Leonardo estando aí ele pode responder, mas eu lembro que teve algumas rodadas, tá? Tem gente que acha que é assim, você manda um artigo para a revista te dá a resposta, você dá a resposta para a revista, aceita e acabou. Talvez em algumas revistas e algumas áreas os caras consigam fazer isso. Em todas as revistas que eu mandei até hoje, sempre teve umas 2, 3 rodadas, tá? Então não sei se eu que sou azarado, ou o assunto que eu trabalho, a área que eu trabalho exige esse tipo de coisa, eu não sei. Tá? A questão é que veio, dentre as rodadas, comentários do tipo, acreditem, revisão do inglês, óbvio. Teve um dos pareceristas que insistia que a gente tinha que passar esse artigo pelo crivo de alguém que fosse nativo, americano ou britânico, seja o que for. Mas, pô, mas já tínhamos 2 coautores de língua inglesa nativos aí. Então, quer dizer, como é que você lida com esse negócio, né? Eu vou comentar também nas estratégias rapidamente lá na frente, né, se der tempo.
Então, alguns problemas que a gente teve aqui para entender o mercado brasileiro, eles também tiveram, a gente teve que tentar esclarecer. E a questão da metodologia, que pegaram muito no pé na coisa da endogeneidade, etc. A gente melhorou o artigo com isso, foi muito bom até os comentários, mas a gente já estava lidando com a endogeneidade, né? E essa foi uma coisa meio que deu trabalho. Teve, no final ali, para aceitar, eles praticamente quase que exigiram que a gente comparasse o nosso estudo com os estudos similares da literatura internacional, inclusive. Fazendo, sabe o quê? Fazendo a gente fazer o que a gente fez para o nosso paper usando os dados dos outros. Vocês imaginem quanto trabalho que a gente não teve que fazer isso. O coitado do Leonardo que sofreu nessa parte. Então tá aqui, ó. É um pouco disso que a gente fez. A gente praticamente nessa tabela, a gente respondeu aos pareceristas, né? Tivemos que botar isso no artigo. Não estava no artigo originalmente. Então tá aqui, ó. As nossas estimativas, né, as estimativas nossas, essa aqui é a estimativa obtida lá, e depois as que a gente obteve dos estudos alternativos aí. A gente praticamente reproduziu todos esses artigos aqui usando a nossa metodologia. E aí a gente comparou com os estudos, os achados originais dos autores. Imagine, né? Então aqui até está um gráfico para mostrar isso, quer dizer, a nossa estimativa nesse eixo aqui e as estimativas originais dos autores. Então a nossa estimativa está com essa linha aqui, 45 graus, e aí você tem lá as comparações. Alguns ficaram, né? As nossas ficaram talvez umas acima, outras abaixo das alternativas obtidas pelos outros autores. Seja para gasolina ou seja para etanol, né? Então é um trabalho do cão, mas foi aceito daí finalmente depois disso. Mas foi um trabalho do cão mesmo, pessoal. Bom, não sei se eu tenho tempo, muito tempo ainda aí. Eu vou passar para essas estratégias. As estratégias são meio longas, então eu não vou falar de todas, tá? Eu vou só comentar algumas coisas rápidas. Então, a questão do nosso artigo, dá para falar muito mais coisa, mas espero que vocês façam as perguntas, eu respondo na hora. As estratégias que eu estou colocando aqui são só sugestões, claro, baseadas em um monte de referência que eu utilizei, e da experiência que eu tive com várias coisas, inclusive com essas palestras que eu tive com o Sheldon e com o Goodwin lá nos Estados Unidos. Então, primeira estratégia, e aí eu estou quase que aconselhando mesmo, né? Não estou falando que isso aqui funciona sempre, né? É a diversificação do portfólio de pesquisa de cada um, né? Então, aquela história, como a gente leva às vezes 3 anos de média para ter um aceite de um artigo, né? E às vezes a rejeição é bem mais rápida, menos de um ano, né? De um meio ano a 8 meses. A melhor coisa que vocês fazem, pelo menos que eu coloco aqui nos 6 primeiros anos de carreira para aqueles que estão começando, é você diversificar seu portfólio de pesquisa. Não faça pesquisa só numa área, necessariamente, né? Agora, se você conseguiu publicar bem uma área, aí tudo bem, aí você já no início, aí você tem mais é que aumentar mesmo seus esforços para se estabelecer naquela área, antes de talvez mudar de para outra área, né? A outra coisa é escrever vários artigos em uma área muito restrita, também é muito arriscada. É um pouco dessa ideia da diversificação, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu sou um cara que gosto de diversificar. E eu não estou no começo da carreira mais, mas eu sempre gostei. Eu falo isso para os meus alunos. Eu sou um cara curioso. Então, se eu ver, né, alguma coisa amanhã que me chame a atenção, pode ser até de HPE, gente. Eu vou querer trabalhar com isso, né? Aliás, já trabalhei um pouco de HPE, não sei se vocês sabem, né? Mas enfim. Então, é o tipo da coisa que me interessa, eu vou atrás, né? Claro que eu tenho algumas predileções, né? Eu gosto de economia aplicada, de modo geral, eu gosto mais, um pouquinho assim de comércio, um pouquinho de equilíbrio geral, essas coisas que eu gosto mais, assim, tudo bem, mas não significa que eu fecho totalmente as portas para outras áreas. Meu ponto eu sou talvez um pouco de exceção nessa história, porque tem pessoas, e eu também de palestras lá fora já me falaram isso, tem pessoas que acham que o negócio é se especializar o máximo possível, no máximo que der, né? Aí o cara vira especialista naquela área. E eu já não consigo pensar dessa forma, porque eu não consigo me imaginar com 40 anos de carreira, de repente lá na frente, né? Graças a Deus está longe isso ainda, mas imagine, 40 anos de carreira, trabalhando na mesma coisa. Eu não consigo me ver disso, fazendo isso, tá? Então, enfim, eu fiz essa experiência quando fazia estágio na graduação. Eu fui vendo cada uma das coisas que eu não queria. Por exclusão, eu fui para o que eu gosto. Tá? Então, um pouco disso. Outra, se concentre então em uma ou duas áreas. Não escolha mais do que duas no começo, né? Concentre talvez no máximo em duas ou três depois, dentro da sua área de especialização e tal. Pesquise nesses tópicos até conseguir talvez umas duas publicações, já seria uma coisa interessante, né, no começo. E se você não publicou nenhum artigo em uma área em 3 anos, talvez seja melhor mudar de área, né? Então, quando eu falo publicar, é publicar bem, tá, pessoal? Publicar bem. Então,
Terceiro, produza 1 ou 2 artigos da sua tese. Pô, o pessoal que está terminando a tese, a dissertação até. Pegue esses artigos, praticamente está mais fácil de você conseguir o produto final. Tente produzir 2 artigos dos capítulos mais importantes, né? Acaba sendo mais fácil você fazer isso do que você começar um artigo do zero. Mas os alunos, infelizmente, às vezes esquecem disso. Ou não quer mais saber, né? Então eu falo, como comento para você aí, ó, trabalhe em conjunto com o seu orientador. Coisa mais fácil. Você tem ganhos de escala fazendo isso. Se tem alguém mais experiente contigo, que te orientou, pode te direcionar, né? Para encaminhar o artigo, por exemplo, ou melhorar o artigo. Uma outra coisa que é muito interessante para a gente pensar até estrategicamente do ponto de vista dos programas. Então, a Camila aí com o Anderson na coordenação da UFAL, do mestrado aí. Imagine, vocês estão com... Uma pergunta importante. Qual que é o estoque de artigos que eu tenho, ou os meus professores, o meu programa tem que ter, para manter uma determinada nota da CAPES lá? É uma pergunta importante, né? Então, se a taxa de aceite de um top journal é 15%, essa é a conta que eu fiz aqui, tá? Então, é necessário ter pelo menos 7 artigos submetidos todo ano para ter um artigo aceito por ano nessas revistas, pessoal. Isso era uma coisa que quem me chamava a atenção foi essa palestra do Goodwin com o Sheldon. E ele, se eu não me engano, ele usou esse número mesmo, 7 artigos por ano. Eu nunca me esqueci desse número. Só que aqui eu fiz uma continha de porcentagem de aceitação, porque isso é importante, às vezes, você tem essas taxas de aceite em algumas revistas disponibilizadas, né? Então você pode fazer esse cálculo. E, claro, se o teu objetivo é ter 10 artigos aceitos nos primeiros 5 anos da carreira, né? Você podia fazer essa conta, talvez, até para o quadriênio, se quisesse. Você precisa zerar daí, né, se você pegar 15% de aceito, 12 artigos submetidos para todo o tempo do período, dos 5 anos. Você imagina, são 60 artigos, gente, em 5 anos. E você tem que estar submetidos, né? Já estão rodando. Então é muito trabalho, né? Então você ter 10 artigos aceitos assim. Bom, no Brasil eu não conheço ninguém que tenha 10 artigos aceitos no ano em 5 anos seguidos em top journal, tá? Não existe isso no Brasil, mas enfim. E eu sei que tem gente no Brasil aí que se vangloria de publicar um monte, mas não nesse tipo de journal, né? Que mais? Quinto, não coloque 2 boas ideias em um único artigo, gente. Se você tem boas ideias, tem 2 talvez, ou mais, separe em 2 artigos. Essa foi um pouco da minha pena que eu fiquei com esse artigo quando os caras vieram com essa história de reproduzir os artigos dos outros lá. Porque isso a gente podia ter feito no outro artigo. Mas fazer o quê? Os caras exigiram, né? Que a ideia é interessante, você reproduz o que os outros fizeram com o teu modelo e vê se muda muito os resultados. Então, de novo, não tente colocar tudo que você sabe sobre o tema em um artigo, o que você fará depois, né? Se você fizer isso, quer dizer, não sobra muito de repente para fazer. Ou pelo menos dificulta a tua ideia, novas ideias. E à medida que o número de páginas do artigo aumenta, além de 15, também é outra coisa, a chance de aceitação cai drasticamente. Então, cuidado com essa coisa. Eu tenho que me policiar também. Eu escrevo um monte lá, daí tem 25, 30 páginas, 40 páginas. Pô, tem que diminuir o número de páginas. Porque quanto maior o número de páginas, maior é a chance de ser rejeitado o artigo, gente. Por incrível que pareça. Então, quando um tema ele é apropriadamente separado, mesmo em 2 artigos, as chances de você ter pelo menos um deles aceito acaba mais que dobrando. Tá? Algumas dessas informações que eu trago são desses estudos que eu me baseio no final dos slides, vocês têm as referências lá, né? E aqui tem até uma continha aqui que dá para ser feita, que é bem fácil, que você pegasse o X, aqui é o tamanho original do artigo, o P é a probabilidade de ele ser aceito, então a probabilidade praticamente de você reduzir pela metade esse artigo aqui, ó, você praticamente tem a propensão aqui é o quê? Você ter um valor de número de páginas, de X aqui que estou falando, né, maior que 15, você dividir pela metade, você aumenta a chance de ser aceito. Então, esse valor alfa que está sendo colocado aqui, ó, é o fator dos editores, né? Coloco. Então, por exemplo, editores gostam de artigos curtos, já está contando aqui, ó. Positivo. Aí a chance de um parecerista detectar um erro é menor. É verdade, quanto maior o tamanho do artigo, pior. Os pareceres também, eles retornam mais rápido, quando o artigo é mais curto. Além do que a chance de que um parecerista não entenda o que você escreveu, acaba caindo bastante quando você tem um paper curto do que um paper longo, né? Uma outra coisa que pode ser rápido aqui, submeter os artigos para diferentes tipos de revista. Se ficar todo mundo mandando para top journal é muito arriscado, porque a chance de aceito é muito pequena, né? E também mandar todos os artigos para revista mal avaliada também não é muito bom, né, pessoal? Você vai se arrepender, eu botei aí, porque mandar tudo para revista B5, B6, sei lá o que, se existem, né? Não dá, né?
Então, é aquela história, o seu Lattes, né, teu currículo aí, ele deve conter algumas publicações em revista de ponta, pelo menos. Tudo bem que essa questão de revista de ponta é relativa, mas é bom você mirar em algumas, pelo menos, para ter na construção do teu currículo, né? E quantidade de publicações também é importante. Ah, Maurício, não brinca que você está falando isso. Pessoal, infelizmente a gente tem que falar, porque no caso da Academia Brasileira, principalmente, eu sei que o Qualis da CAPES não é feito para avaliar professor, mas ele acaba sendo usado para isso, não tem jeito. Então, eu não gostaria de colocar essa parte aqui, mas infelizmente eu tenho que pôr. Não deveria ser, mas ela é importante, principalmente na Academia Brasileira. Se você pegar lá um concurso público, né, o aluno vai fazer lá, depois que se forma, no mestrado, no doutorado, se titula, vai fazer um concurso público, daí ele vai pegar lá um concorrente que tem 10 B5, B3, B4, B não sei quantas, e ele tem 1 a 2, né? O cara pode até ter mais que isso, lá das B3, B4, seja o que for. Gente, já dá. O cara pode até perder o concurso na parte da memorial, né, da defesa memorial, por conta disso. Ou seja, infelizmente, a gente tem que falar isso, né? E ter 3 artigos publicados em revistas diferentes é melhor, eu acho, pelo menos, do que 3 publicados na mesma revista também, né? Desde que a qualidade relativa seja a mesma, estou comparando, mas enfim, mas isso também acontece. Então, aquela história das estratégias, né? Abrindo a caixa preta que a gente está falando, tomar cuidado, porque às vezes a gente sabe que existem os clubismos aí, né? As pessoas que conhecem os editores das revistas, conhecem os caras que publicam naquela revista, enfim. Essas coisas acontecem na academia, não tem como negar. Economia não é diferente, tá? Escreva de forma clara, acho que eu vou pular aqui, é óbvio que é importante, né? Mas aí já vai mais para o lado do artigo, que é o que eu quero fazer e desenvolver isso aqui melhor, tá? Mas eu chamo a atenção aqui para a coisa, de contribuição do artigo, relativamente à literatura, né? Nas conclusões, e principalmente às vezes até na introdução e resumo, né? Apresente seus artigos em conferência, pessoal, antes de submeter para as revistas. Isso é excelente. O problema é que você tem que escolher a conferência, né? Eu cansei de ir em congressos aí que eu apresento para meia dúzia lá e ninguém faz pergunta, nem comentário nenhum. Aí realmente perde um pouco o sentido, né? Melhor às vezes. Eu, ultimamente, tenho até feito com os alunos o contrário, até. Por conta dos problemas dessas conferências, desses congressos, e ter pouca participação, a gente está até mandando direto para as revistas antes. Mas a ideia seria exatamente essa, a correta, né? Pelo que eu sempre levantei e sempre verifiquei pelos outros aí. A outra coisa que é engraçada aqui, ó. Meus alunos que estão assistindo esse seminário sabem disso. Eu não apresentei nenhum seminário esse ano aqui na UFPR, mas fiz questão de apresentar no UFAL. Por quê? Porque essa história aqui é verdadeira, pessoal. Infelizmente tem que falar isso. Apresentar artigos dentro do mesmo departamento não é uma boa ideia. A maioria não é familiar com o teu tópico e acabam não fazendo contribuições, comentários relevantes para melhorar seu artigo. Infelizmente. Eu sei que tem exceções, mas porque aí às vezes vai para o lado do ego, entendeu? Da questão de mostrar para o outro. Enfim, tem várias outras questões. Mas em geral, isso aqui é verdade. Quando você vai para outros lugares, a coisa é muito mais interessante. Não distribua seus artigos não publicados, viu, pessoal? Cuidado. E tem gente que rouba as tuas ideias. Eu já vi vários, até colega meu aqui fazendo isso, tá? Eu dei, por exemplo, ideias para aluno do cara numa banca, e aí eu vi depois o cara fez o artigo e podia ter me chamado, né, para participar, para contribuir, não. Aí publicou o artigo, eu falei, pô, mas essa ideia foi minha numa defesa. Acontece, tá? E cuidado, tem que ser mais esperto. Eu talvez não seja tanto. Que mais? Só os fortes sobrevivem. Isso aqui é porque, gente, sempre vai ter rejeição. Qualquer um tem um monte de rejeição. Eu já tive um monte, vários têm. Prêmios Nobel de Economia tiveram sempre notícias de rejeição dos artigos dos caras. Não tem jeito. Então, se você não consegue lidar com isso, você tem que criar, como eu falei aqui, desenvolver uma cascadura mesmo, né? Aprender a ser perdedor nessa coisa, engolir algumas rejeições, mas se você não consegue lidar com isso, não submeta todos os artigos, não tem jeito. Né? E aqui é um pouco dessas estatísticas que o pessoal traz, né? Um bom artigo merece pelo menos 3 chances de publicação em boas revistas. Não sei. Esse nosso que eu apresentei hoje aqui para vocês, ele foi rejeitado em uma revista top. Aí mandamos para essa e foi aceito na segunda. Mas e se não tivesse sido aceito nessa, a gente ia mandar para uma outra top, paciência. Né? Então, acho que essa coisa você tem que meio que perseverar, essa é a palavra. Tá? Enfim. E cuidado com essa história dos artigos serem rejeitados, porque se você deixar para fazer os ajustes depois, você acaba não fazendo mais. Né? Eu tenho alguns casos desses. Enfim. Bom, aqui vai um pouco daquela linha
com a Camila, a gente teve a conversa no início, tente conhecer os pesquisadores da sua área, aumente a sua rede. Essas coisas são muito importantes, pessoal. Você ter essa diversidade, né, de parcerias, porque isso não só conta para o programa que você está inserido, como conta para a tua vida acadêmica mesmo, né? Porque tem ideias diferentes, ganhos de escala, economias de escala diferentes. Tem toda uma coisa que eu pulei aqui dessa parte, tá? Mas tem uma situação do tipo assim, puxa, eu tenho um coautor lá que não fez nada no artigo. Será se eu tiro esse cara? Sabe, tem até algumas coisas dessa que eu li nessa literatura que eu me baseei para fazer essas estratégias para vocês, que os caras falam, não, tem que ter um pouco de paciência, de repente ali ele não contribui, mas no outro ele contribui, você contribui menos. Então, você tem que, às vezes, saber lidar com essas coisas. E aí a questão de aumentar a rede é importante, né? E eu não vou ficar dando muito mais pitaco aqui, acho que o tempo já passou, tá? Camilo, você quer que eu continue um pouquinho mais ou quer que eu pare aqui? Maurício, por favor, continue. Eu não sei nem como te agradecer. Essa aula tá maravilhosa, por favor. Imagina. Então tá. Bom, aqui eu só Pode comento. continuar. Então tá, aqui eu só comento alguma coisa de livro e artigo. Aqui é muito mais para essas áreas que tem mesmo esse dilema. Na economia a gente tem muito mais ênfase para artigos do que para artigos em revista publicados do que livro, né? Apesar de que eu tenho lá, a Camila lembra, o Armando Dalla Costa, meu colega aqui, adora publicar em livro. E eu acho legal, eu acho ótimo também. Eu tenho um livro lá também já, mas enfim, mas a questão é que na nossa área o que se dá mais bola mesmo é para artigo, né? Então, até comento algumas coisas aqui, ó, que a vida útil, né, como se fosse, de um livro é de 1 a 2 anos. Um artigo de revista é cerca de 10 anos. Né? Então, vocês têm que fazer uma ponderação. Eu não vou ficar falando nem que um é melhor que o outro, mas é uma questão da área que a gente se encaixa aí, né? Faça parcerias com coautores, um pouco daquela linha das redes, né? Então, aquela história lá de encontre coautores com publicação, experiência e compartilhe a glória. Eu brinco aqui, porque é importante isso, sabe, pessoal? Da pessoa que está trabalhando com você também se sentir prestigiado com aquele artigo, né? Então, a gente tentou fazer isso com a Helena e com o Wade ali que participaram do artigo, né? Então, mas enfim, porque realmente você pode dar outros frutos lá na frente e tal, né? Trabalhe com o seu orientador, né? Nos primeiros anos após a titulação, não tem nada de errado nisso, não tem que ter vergonha disso, né? Outro eu recebi uma mensagem de um aluno, meu ex-aluno de doutorado, o Ariel, que está lá na Federal da Bahia, na Estadual da Bahia, e ele me passou, dando parabéns pelo dia do professor, e mandou uma figurinha. A figurinha é aquela história assim, foi até engraçada, né? É uma figurinha que traz uma mensagem. A mensagem é o seguinte, que como se fosse assim, ele começou conversando comigo na figurinha, de repente depois ele saiu voando com os balões. Quer dizer, uma hora o orientando, ele vai ter mesmo seu próprio voo próprio, né? Seu voo próprio, né? Então, mas não tem nada demais no começo você trabalhar com o teu orientador nos primeiros anos, né? Então, isso não tem que ter vergonha nem coisa nenhuma. Eu sei de pessoas que fazem isso até hoje, depois de anos e anos e anos trabalhando com orientador, lá, vários anos, décadas às vezes de titulação e continua. Não tem problema nenhum, eu acho. Mas enfim, tentar publicar sozinho. Olha, eu tenho colegas que fazem isso, tentam fazer isso. Você percebe que a produtividade é muito menor, tá? Então, às vezes é uma estratégia arriscada. Se você pegar nosso sistema CAPES de avaliação dos cursos pós-graduação, ou você pleiteia, né, recursos via pesquisa de CAPES CNPq, vocês sabem que às vezes, esse quantum, às vezes, é melhor, é mais importante, às vezes, do que a própria qualidade, como eu disse para vocês, né? Então, tomar cuidado com isso. Às vezes pode ser uma estratégia meio errada, né? Eu era um pouco assim antigamente. Eu abri um pouco a cabeça para isso. Mas eu tenho colegas que continuam ainda achando que tem que fazer as coisas sozinho. Aí publica muito pouco, né? Participa pouco das coisas, entendeu? Então é meio que, enfim, tem que dar uma pensada nisso. Que mais? Vou passando para frente. Bom, com coautoria, a probabilidade de aceitação mais que dobra. Isso não é o Maurício está falando, isso aqui também eu peguei desses artigos que eu andei lendo aí fora. Como a gente está pensando em revistas não brasileiras, eu acredito, né? Como revistas internacionais, eu acho que essa é uma estatística importante. A probabilidade de aceitação mais que dobra quando você tem coautoria. E ainda você tem um aprendizado de escrever melhores artigos, eu acho isso bastante útil. Eu continuo sempre aprendendo com meus alunos, com os meus coautores. A gente nunca cessa o aprendizado, né? Não adianta. Estou quase acabando aqui.
Não perca tempo com temas esquecidos, aqui é um pouco dessa ideia que eu já tinha inicialmente, até visando, fazendo um pouco de um autocrítica aqui em algumas coisas que eu já fiz. Se as suas referências no artigo têm mais de 10 anos, pessoal, não perca tempo, pois será difícil de publicar. Eu já tive algumas cacetadas que eu recebi por submissão de artigo que tinha alguma coisa nessa linha, né? Então é muito fácil até para o parecerista rejeitar teu artigo dessa forma. Por outro lado, se você tem referência que tem até 5 anos, digamos, né, esse tema está quase superado, porque está quase chegando nos 5, ali, um pouquinho para frente, talvez, mas esses editores tenderão a rejeitar o artigo mesmo que os pareceristas sejam favoráveis. Já começa por aí. Então, a ideia talvez seja o quê? Alguma coisa entre 0 e 5, né? Uma coisa nova, novíssima, até 5 anos no máximo, né? Aí você passa a ter uma maior chance de ter aceito o artigo, né? Então, se o artigo já está finalizado, essa é alguém podia chamar de malandragem, eu estou chamando de estratégia. Se tem alguns artigos mais recentes, faça esse esforço adicional, porque às vezes o teu artigo foi terminado hoje, daqui 2 anos você vai mexer nesse artigo, né? Aquela história que eu falei, que você deveria já fazer já. Mas assim, às vezes acontece alguma coisa. Eu tenho uns 30 artigos na gaveta aqui que eu nunca terminei. Quer dizer, eu nunca submeti. E tenho mesmo, eu já fiz um levantamento de uma planilha. É um absurdo. Se você acha que para mim publicar um desses 30, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que atualizá-los. É isso que eu estou falando aqui. Porque senão ele vai ser rejeitado, entendeu? E atualização aqui que eu estou falando, no meu caso, pelo menos, não é só pegar artigo recente, é fazer a reestimação de tudo, né? Com dados recentes, é muito mais trabalho. Bom, amplia a literatura existente, né? A maior parte dos artigos publicados hoje já são modificações de artigos que já foram publicados antes, de testes, de teorias, tudo que já foi feito, né? Então, alguma coisa no artigo tem que ser original, gente. E é aquela história, duplicação, eu falo isso para os alunos sempre, a duplicação não é extensão de conhecimento. Você está duplicando o que o cara já falou. Então, como é que isso pode ser extensão de conhecimento, né? Então, alguma coisa original tem que ter. Eu exijo isso aqui muito mais, lógico, dos alunos de doutorado, né? Mestrado, a gente ainda meio que faz um pouco de vista grossa, algumas coisas, tá bom, tá fazendo uma coisa que ninguém fez do ponto empírico, mas a originalidade ela é realmente mais exigida no doutorado, né? A outra coisa aqui, claro, meio óbvio, essas últimas coisas que eu estou falando aqui, seja criativo, né? O principal objetivo das revistas é publicar artigos com ideias originais, eu acho que isso vocês têm que ter sempre em mente, eu tenho que ter em mente, todo mundo tem que ter em mente que quer publicar. Eles não querem saber de ideias que já foram rerotuladas várias vezes, né? Eles querem ideias originais. Uma boa revista, por exemplo, claro, ela também está interessada na disseminação de novas ideias, né? E não apenas publicar ideias existentes em artigos ou quaisquer, né? Ou até que apenas, como eu falei, muda algum pressuposto pequenininho lá e manda para a revista. Tem muita gente que faz isso aqui no Brasil, né? Eu talvez tenha feito isso também em alguns momentos, não vou dizer que não, mas é o tipo da coisa que porque aqui a academia aceita isso, fora eles não vão aceitar, tá? Não vão aceitar. Então, é aquela história, se você, de novo, estratégia. Se você tem um artigo e você sabe que é original, uma ideia muito boa, e está escrito em português, gente, invista e traduza para o inglês e mande para fora, não mande para cá, não queime esse cartucho aqui, tá? Veja, eu não estou falando mal da nossa revista, mas o impacto de uma revista brasileira não tem, em economia, não tem o mesmo impacto de uma revista estrangeira, não vai ter. Não tão cedo. A gente espera que tenha, né? Por exemplo, a revista da Ampeg e tal, mas está se investindo nisso há muitos anos e não está tendo essa mesma resposta como em outras revistas de outros lugares, né? Bom, artigos originais adicionam algo novo e desafiam eliminar noções anteriores. Acho que esse é o grande desafio de um artigo original. Escreva sobre temas interessantes. Deve ter uma história interessante a ser contada. Aí que está um pouco do desafio que eu falei para vocês, até do próprio resumo, do abstract, né? Equações não devem dominar o artigo. Se você faz isso, as pessoas perdem o interesse na leitura, né? Outra coisa que também tem que evitar é essa coisa de controvérsias e debates, né? Quer dizer, isso aí tem que salientar. Controvérsias e debates estimulam o leitor, né? Não estou falando necessariamente de crítica que eu vou falar já já, mas essas controvérsias que você traz, a literatura e debates, são interessantes, né? E antes de escrever, responda a pergunta que eu estou falando aqui. Quais novas ideias ou até resultados o meu artigo está trazendo para essa literatura, né? Você tem que mesmo mostrar alguma coisa de nova, de interessante e tal no tema do teu artigo. Bom, os últimos slides. Evite criticar outros artigos, tá? Isso aqui eu vou até não dar muita bola, mas é que isso aqui é aquela história que os americanos, os europeus têm muito. Eles mandam artigos de crítica a outro artigo. No Brasil a gente não tem muito isso,
né? Então, eu posso até pular isso aqui, mas eu achei interessante colocar aqui, porque às vezes você pode mandar uma crítica, alguma coisa parecida para outra revista sobre outro artigo lá fora, e aí eu estou colocando para vocês aqui tomar cuidado com isso, né? Tem vários cuidados que tem que tomar aqui, e às vezes até o próprio parecerista é o cara que você está criticando, inclusive. Pode acontecer, o editor da revista. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Bom, meu último comentário, né? Eu tinha 20 estratégias aqui, então acredito que eram 20. Evite corrigir pequenos erros de outros artigos também. Isso aí também é perigoso, né? Você acaba não ganhando, ninguém vai te respeitar mais por conta disso, tá? Eu sei que muita gente considera. Eu lembro do Rodolfo Hoffman, por exemplo, que fazia muito isso, mas do ponto de vista metodológico e tal. E ele é um cara super respeitado, então isso aqui é meio que. Depende da situação, entendeu? Depende da pessoa e da área também, né? Então, você pode até não estar certo, e daí mesmo que você que esteja, né, o autor original pode até te retaliar no futuro, né? Porque depois que sai a tua crítica, ele pode fazer um outro artigo criticando o teu trabalho também. Então, eu não sei se ganha muito fazendo essas coisas, tá? Talvez lá na frente, com a tua carreira mais, digamos, consolidada, você tenha ganhos em relação a isso, né? Bom, então, como eu falei, seria isso. As referências que eu peguei para preparar essas estratégias, algumas coisas, além das minhas opiniões em relação a essas coisas, são dadas por esse slide aqui. E, enfim, seria isso, né? Não tenho muito o que comentar aqui. Muito obrigado e estou à disposição para vocês. Nossa, Maurício, eu tô aqui, não sei como que eu vou te agradecer por essa oportunidade, assim, foi incrível mesmo, tanto a apresentação do artigo foi muito didática, foi muito instigante, essa parte de toda a explicação que você trouxe do artigo, mas também, com certeza, a contribuição aí, você não só abriu a caixa preta do artigo, como trouxe aí várias estratégias e importantíssimas, assim, para mim foi muita coisa eu já tinha escutado, tinha lido, mas assim, foi um compilado, né, pra gente aqui, muito bom. Então eu tenho certeza que todo mundo que está nessa live está se sentindo privilegiado por estar aqui nessa noite ouvindo isso. Ó, muitas pessoas elogiando aqui nos comentários, que precisão, que aula, parabéns, muito obrigada. O Jefferson, nosso aluno do mestrado, ótimo aluno aqui da nossa turma mais recente. O Benito falando espetacular, parabéns, Maurício. Claudiano, muito boa apresentação. O professor André Maia, aqui do nosso programa de pós-graduação, também te parabenizando. A Érica, que é nossa professora também aqui da FEAC, dizendo que foi muito boa, o Anderson também parabenizando, Newton, Daniele, ótimos conselhos, o Eduardo também, parabéns, professor, muito legal mesmo, tanto o artigo quanto as dicas, muito bom aprender contigo, só elogios, Obrigado. realmente foi bem acima da minha expectativa, assim, porque você trouxe você foi muito generoso, né, e abriu para a gente mesmo conselhos importantes, que não só para os alunos, mas para professores como eu, que estão aí iniciando carreira, e estão num programa, um programa pequeno, que está querendo crescer. A gente está atualmente com alguns projetos que vinculado ao nosso planejamento estratégico aí para os próximos 3 anos, e dos nossos projetos é o Mais Produção. E a gente está exatamente fazendo um levantamento de onde que a gente está, vamos dizer assim, onde estão os nossos erros, onde estão os nossos artigos, os artigos que estão parados, por que estão, e estamos fazendo parcerias, então algumas coisas do que você já colocou, a gente já começou a colocar em prática aqui, eu me reuni individualmente com os professores aqui do programa há alguns dias, e foi bem interessante fazer esse levantamento aí, e eu acho que a gente está no caminho. E eu espero que os alunos tenham aproveitado assim tanto quanto eu. Vou abrir para perguntas, se é que tem perguntas, né? Porque eu achei tão completo. Eu tenho algumas perguntas chaves assim que eu coloco nas apresentações, mas eu achei que respondeu a muitas das perguntas que eu já faria. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem muitos comentários elogiando, agradecendo. Eu acho que vi uma pergunta aqui. O Jefferson escreveu uma dúvida. Como colocar a sua contribuição no artigo sem parecer boçal ou clichê?
Você falou, só complementando, Maurício, você falou sobre a importância dessa contribuição. Ela está no resumo, ela está na introdução e está na conclusão. Uhum. Você tem alguma receitinha de bolo assim sobre isso, sobre essa questão da contribuição, de que maneira, onde é mais importante está? Olha, nessa literatura, por isso que eu até botei lá entre parênteses, né, a conclusão, porque eu tenho, aí é uma questão de estilo, tá? Eu tenho mania de pedir para os meus alunos, ou até para mim mesmo quando eu faço, eu tento colocar na introdução algum parágrafo, porque às vezes é o que o cara lê primeiro, né? No próprio abstract, no resumo, mas nessa literatura que eu trouxe ali, daquelas referências, muitos daqueles autores lá internacionais, eles sugerem botar na conclusão. Então é por isso que eu falei, introdução, então, bota no resumo, na introdução e na conclusão. Eu acho que não vai matar ninguém de você tentar salientar os pontos positivos do teu artigo, né? Na verdade, aquilo de que é mais a contribuição do que outra coisa, né? Agora, a questão do Jefferson é como é que faz para não parecer muito boçal ou clichê, né? Esse é um desafio, né? Porque a gente escrever, isso é uma questão de estilo, isso é uma coisa essa pergunta é importante, porque o estilo que você escreve um artigo em português, ele é diferente do público brasileiro do quando você escreve para fora, né? E isso realmente é uma coisa complicada, porque eu fui ensinado lá no doutorado em que a gente tem que ser o mais original, autêntico possível. Então, a gente não tem que ter vergonha de escrever I did this, né? I'm gonna do this, né? Eu vou fazer aquilo. Na primeira pessoa. Mas aqui no Brasil, se você faz isso, até o teu orientador já te poda, né? Então, e as revistas, com certeza, o parecerista vai descer além em você. Então, mas eu também já vi, nesse levantamento que eu fiz, você vê, tudo culpa da Camila, né? Porque quando ela me pediu para fazer isso aí, eu fui ler um monte de negócios todos esses meses para preparar esse negócio. E eu vi que alguns daqueles trabalhos ali que eu cito nas referências, que eles dizem que não é para usar o I, porque aí soa também boçal. Então, você vê como é que é. Então, mesmo lá fora, o estilo pode ser diferente, dependendo talvez até da área, né? Ou da revista, ou do país, eu não sei. Então, é um negócio que eu não sei quem são aqueles autores, são todos americanos ou todos europeus, né? Talvez tenha um pouco de diferença, né? Mas, enfim. Ô Maurício, você costuma estudar a revista e dar uma olhada como os autores que tiveram trabalhos publicados colocaram esse tipo de contribuição? Tipo, você vai submeteu para a Energy, eu sei que não foi a primeira opção de vocês, mas vocês chegaram a dar uma olhada nisso, eu vi que esse artigo tem 10 páginas, é bastante sintético, tem muitos resultados aí. Vocês costumam dar uma olhadinha antes e pensar nisso também, como a revista acolheu os outros artigos para escrever o de vocês? Sim, essa é uma boa estratégia, tá? Mas eu me lembro que a gente não escreveu o artigo com esse foco de cara. Né? A gente escreveu o artigo de uma forma mais naiva, né? Mais ingênua, olhando para as propostas que a gente tinha em mãos na época e a curiosidade que a gente tinha. Né? Aí depois a gente foi ver como encaixar, né? Mas tem gente que já faz desde o início, inclusive às vezes ele adequa, né, o artigo para aquela revista, para aquele público, né? E isso às vezes pode ser importante. É o que a gente está fazendo com outros artigos agora com os outros alunos, né? Então tem um que a gente vai tentar submeter para uma revista aí que está dando trabalhão no cão. Inclusive eu estava fazendo isso até ontem e eu não terminei ainda. Mas você tem que fazer. Isso eu acho que é salutar, tá? Fazer. É uma boa estratégia. Legal. É o Claudiano que ia perguntar pelo microfone. Tudo bem, Claudiano, se você quiser abrir o microfone. Obrigado, Camila. Primeiro eu queria parabenizar o professor Maurício aí pela apresentação. Acho que foi uma das melhores que eu já vi. Eu vou até abrir a câmera aqui por respeito a ele, desculpa. Imagina, é que eu estou meio que informal aqui. Então, olha só, muito boa, viu? Muito boa, muito elucidatória, porque, para você ter uma ideia, algumas nuances ali me passavam despercebidos, e eu trabalho com alguns colegas, alguns coautores, e são detalhes que a gente não tinha considerado. Mas minha dúvida é o seguinte, eu trabalhei durante o doutorado num laboratório em que muitos coautores eram peruanos, chilenos, enfim, amigos aqui da América do Sul, e tínhamos vantagens competitivas em usar essa linguagem também, então não era atípico a gente publicar para revistas latino-americanas que apresentavam tempo menor de resposta em comparação às brasileiras. Agora, há pouco tempo, a gente começou a publicar em língua inglesa. Bom, eu sei que o público é maior para a língua inglesa do que para hispanohablante, mas também não é irrisório esse público. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito dessa opção que nós temos por fazer, né? Ampliar
em inglês e encontrar números muito maiores, ou quem sabe também aproveitar uma parte desse público da América Latina? Boa pergunta. Eu já me deparei com isso, tá? A gente fez eu não sei se a Camila lembra, você chegou a conhecer caramba, agora só falta... Virgínia Fernandes. Não, mas Argentina, não? aquela menina que trabalhou com comércio comigo, como é que é o nome dela? Nossa, esqueci. Que vergonha. Eu não esqueço meus alunos nunca, como é que pode? Eu acho que eu sei quem é. A colombiana, não sei se Sim, chegou sim, Lembra? conheci, lembro. Então, ela fez a dissertação dela, então é um pouco nessa linha, Claudiana. Ela fez a dissertação dela em português, não sei por que até que ela fez em português, mas enfim, foi a escolha. Aí eu me lembro que eu me lasquei, porque eu tive que corrigir todo o português dela, que não era bom, né? Fui eu que fiz a correção. E aí depois eu pedi para ela, poxa, mas por que você não transforma pega a tua dissertação, transforma em espanhol, eu vou mandar uma revista espanhola, ou de língua espanhola, né? Então pode ser uma estratégia boa, né? A gente mandou até uma para Colômbia, e aí eu acho que não foi aceito, depois de quase um ano e pouco não foi aceito, ou seja, ficou acima da média de não aceitação da que eu te mostrei a estimativa lá de 6 a 8 meses. E aí mandamos para uma revista mexicana agora, que está um tempão já também lá, não sei o que vai dar. Mas é o tipo da coisa, eu acho que é salutar, eu acho que também é uma outra estratégia, né? Uhum. Se você tem facilidade de falar o espanhol e tem pessoas que são coautores dessa língua, tem mais que aproveitar. Eu acho que é uma questão de escala, né? Tem que aproveitar mesmo. É verdade. Apesar de que tem muitas revistas dessas hispânicas que são que já estão preferindo artigos em inglês, né? Eu mesmo tive uma aprovada numa revista boa, até a Investigação Econômica, uma mexicana, Isso. mas o artigo foi em inglês. Eu só não mandei para essa porque estava em espanhol o trabalho dela. Eu falei, não vou fazer mais uma segunda mudança de língua, né? Mas é bem isso. É uma boa pergunta, Claudiano. Tem uma pergunta da Gabriela aqui. Professor, quando o senhor fala em publicar bem, quais os quais das revistas às quais o senhor se refere? Olha, então eu vou te fazer uma confissão hoje, que eu não sei se eu deveria fazer em público, mas hoje eu não estou nem aí mais para esse Qualis, tá? E te digo porque, em poucas palavras, sem detalhar, porque é até mal educado da minha parte. Eu acho que o Qualis CAPES que temos hoje não reflete o que a Academia Mundial, na nossa área, só estou falando da nossa área, representa. Por mais que tenhamos justificativas, né? Do tipo, mas se você pegar fator de impacto, que é o que o pessoal do resto do mundo faz, vai acabar com as revistas brasileiras. Tem várias justificativas, eu até entendo. Mas convenhamos, é só fazer um trabalhinho de casa, vai fazer a liçãozinha, né? Se tem um problema de fator de impacto, mede o fator de impacto das revistas brasileiras. Está cheio de gente aqui que pode fazer esse estudo estatístico, sem problema nenhum. E cria um Qualis nacional, só para as revistas nacionais, e mantém o outro com fator de impacto. Né? Então, enfim, não querem fazer, paciência. Então eu me refiro a essa questão de revista top, ou revista de bom nível, olhando o fator de impacto dessas revistas lá fora. Então, um pouco do que a Camila chegou a fazer com o Anderson na organização desses seminários, que eu acho que ela pegou as revistas, ela não pegou Qualis, CAPES, provavelmente, eles pegaram algum fator de impacto. Né? Então, eu acho que tem que ser por aí. E tudo bem, eu estou falando de uma situação que eu já estou há 200 anos fazendo essas coisas, então eu não estou ligando mais. Talvez para quem está em início de carreira isso seja complicado, né? E você se dá esse luxo, eu não estou ligando para Qualis. Mas aí você tem um problema sério que pode ser você não conseguir ou não entrar no programa de pós ou não se manter nele, né? Então você tem esse risco. Isso você acha que a pessoa tem que saber mensurar bem, né? Eu digo que hoje em dia eu não ligo mais para Qualis. Se coincidir, ótimo, senão eu não estou nem aí mais. Porque eu já fui muito prejudicado com isso no passado. Eu me lembro de ter um artigo publicado numa revista que tem, eu não sei quanto que é hoje, uns quase 5 de fator de impacto, que para a economia é grande, né? É bastante, para outras áreas não é nada. Muito, para a gente e que na época, sabe quanto que contou? Como se fosse uma B3. Quer dizer, então eu me sinto totalmente injustiçado com esse tipo de coisa. Então eu não ligo mais, sinceramente. Mas só pense nessa coisa, use o bom senso, né? E use uma estratégia que você não se arrisca a ser prejudicado. Então, não faça que nem o pessoal da PUC-Rio, que alguns anos atrás, eles mandavam tudo artigo para a revista Top A1, A2, Top A1 mesmo só. As Top 5, né, os Ribbon da vida lá. E aí, simplesmente, muitos dos caras não conseguiram publicação. O programa deles caiu de 7 para 6, ou 6 para 5, não lembro direito. Quer dizer, também não dá para fazer isso, né? É por isso daquela história da diversificação do portfólio. Sim.
Uhum. Eu conversei sobre isso aqui. O Anderson, a gente já estava mirando isso, assim. Mira um alto e outros ali mais medianos, para não ficar também, né? Pensar que a gente é avaliado de 4 em 4 anos, tem que pensar tudo isso para estabelecer essa estratégia, né? Mas é isso, a gente olhou o índice H, porque a CAPES está sinalizando que vai começar a pensar também na utilização desse índice H5, né? Do Google Scholar. A gente tem outra pergunta aqui. O Eduardo escreveu: quando o artigo é rejeitado, é comum os pareceristas darem alguma opinião sobre o artigo que o fizeram rejeitá-lo? Se sim, é comum incorporá-los antes de enviar para outra revista? Eduardo, essa pergunta, ela está muito ligada à minha ideia de fazer aquela outra parte que eu não consegui terminar para essa apresentação, de como escrever o artigo e direcionar para revistas de bom nível, né? Porque, então é uma pergunta importante, porque, de modo geral, sim, a resposta é sim, a não ser que seja um parecerista muito, sei lá, muito ruim, assim, o que pegou o cara de mau humor, ele não gostou do que se escreveu na primeira parte do abstract e já rejeitou o artigo. Mas, de modo geral, as pessoas mesmo fazem esse trabalho de cuidadoso, né, de fazer um parecer decente, e eles sugerem, às vezes, coisas para serem feitas no artigo, sim. A gente consegue incorporá-los de modo a mandar para outra revista ou submeter para a mesma, se for o caso de resubmissão, né? Mas, às vezes, nem sempre isso é possível, né? Então, às vezes, a pessoa está te sugerindo algo totalmente fora da casinha, não tem como encaixar ali. Aí, o que você vai fazer, né? Você vai desprezar aquilo, ou você pensa nisso num outro artigo, que é o que eu já fiz outro dia com o professor da UEM. Ele recebeu lá uma notícia de um artigo, o cara queria que a gente fizesse incorporação de uma metodologia totalmente diferente do que a gente estava fazendo. Eu falei, pô, sabe o quê? Isso aí dá outro artigo, pô. Daí a gente falou, não, eu fiquei dezembro, sem brincadeira, eu fiquei dezembro, janeiro e fevereiro fazendo esse troço. Aí incorporamos isso no artigo para a mesma revista. A revista praticamente aceita o artigo, né? Aí convencemos o cara que estava certo, estava beleza, botamos essa metodologia a mais. Aí o outro parecerista achou ruim que a gente não respondeu as dúvidas dele. Ou seja, a gente fez quase que um artigo novo. O cara não se convenceu de todo o trabalho que a gente fez para atender um dos pareceristas. Daí o outro, que já tinha quase aceito o artigo, disse que a gente não respondeu as perguntas, estava muito confuso ainda o artigo. Aí o editor rejeitou o artigo. Eu nunca vi disso, o artigo praticamente aceito. Uma revista 2-1, não sei. Até depois em off eu até falo qual é o nome da revista, se você quiser. Mas é um absurdo. Eu quero saber. É um absurdo, né? E aí, enfim, então isso acontece. E aí eu aproveito e faço um comentário. Não façam o que eu e esse outro autor fizemos, principalmente eu lá, a gente retrucou o editor, tá? Isso também é outra parte dos artigos que eu vou colocar numa apresentação para frente, que é o editor, a gente achei que a gente tinha que fazer uma reclamação formal, tá? da posição da revista. E eu fiz lá 3 páginas de um monte de coisa lá. A gente foi bem educado, mas eu acho que não vale a pena o custo, tá? Porque jamais o editor vai rever a posição dele. Então, mesmo eu aí, toda essa experiência, né? Como eu falei, a gente sempre aprende. Não vale a pena. O tempo que eu gastei para fazer esse negócio, eu teria já arrumado esse outro artigo e mandado para outra revista. Então, sei Verdade. lá se vai por aí, né? Acho que foi um alívio te ouvir nesse sentido. Assim, eu tive pouca experiência para submissão internacional, né? E levei uns tombos aí. E assim, não estava acostumada com rejeição, porque eu estava acostumada a mandar para as revistas brasileiras. E os artigos que eu mandei aqui no Brasil, todos tinham sido aceitos até então. Tinha pareceres pequenos, coisas poucas para mudar. Então, eu estava acostumada com isso. E aí, quando eu comecei a mandar para fora, eu fiquei muito assim. Eu já tenho problema de rejeição, né? Acho que todo mundo em algum nível tem, né? Eu, pessoalmente, por questões pessoais, tinha mais. Então, aquilo para mim foi um negócio. Falei, não, tem que poder esquecer esse artigo. E assim, uma das coisas que esse seminário tá me mostrando é que isso acontece com todo mundo, que o pesquisador maduro, na verdade, ele aprende a lidar com isso e a absorver as críticas para melhorar e resubmeter, ou seja, para a mesma revista ou para outra. Então, é uma questão de persistência, paciência, né, Maurício? E de maturidade também. A juventude, a gente quer tudo muito rápido, né? Muito para ontem, aí... eu lembro que eu recebi um parecer que o parecista falava que eu bebia cerveja light.
Nossa Senhora. Eu fiquei, aquele dia para mim foi assim, a morte. Eu falei, como assim? Enfim, mas acho que foi um alívio, assim, te ouvir, você que é um professor extremamente experiente, aí, com várias publicações internacionais, falar sobre isso. Acho que a gente tem uma última pergunta aqui para encerrar, já está 8h40. O Claudiano perguntou se eu recomendo a utilização de ferramentas do tipo Find Journals. Pergunto por conta do algoritmo de seleção por trás desse recurso. Olá? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Foi o Maurício, então, que caiu. Bem no finalzinho. Alô? Oi, voltou. Voltou. Olá? Caiu de novo. Caiu. Pra mim não caiu. Ô, Camila, você desculpa, acho que foi minha pergunta que foi azarada aí, que atrapalhou, viu? Vamos aguardar um pouquinho, ver se ele consegue retornar. Aqueles que não puderem, essa foi a última pergunta. E a gente vai aguardar só para ele responder. Voltou. Voltou, Maurício, né? caiu, né? Não, Camila, Uhum. só para tentar complementar o que você comentou, posso? Claro, claro. Então, você me fez lembrar um colega que foi teu professor, inclusive. Só não vou falar o nome, mas depois a gente conversa. Teve um professor que foi teu professor, que eu nunca me esqueci. Ele já se aposentou, mas ele me disse uma vez que ele falou assim: Maurício, eu já estou cansado de levar tombo com os meus artigos, com as minhas submissões. Eu já estou velho para isso, não vou ficar me sujeitando a esse tipo de coisa mais. Então, é isso, eu nunca me esqueci, porque acho que é isso que você falou, acho que a gente tem que saber aprender a lidar com isso, né? E não assim entregar porque você não. Ah, não, estou cansado de levar tombo. Acho que não pode ser assim, né? Mas enfim, mas foi a perspectiva dele, eu respeitei numa boa, mas acho que isso vai acontecer com todo mundo. E se você pegar essas referências que eu usei ali, eles chamam a atenção para que até alguns Nobéis mesmo de economia já tiveram trabalhos rejeitados adoidados. Então, por que nós, pobres mortais, não podemos ter, né? Acho que tem que só saber lidar com isso. É a arrogância da juventude, né? Sabe tão pouco e acha que sabe muito. Mas eu estou aprendendo e tem sido muito importante, assim, para mim. Te ouvir hoje foi fundamental. Estou só fechando as coisas aqui para melhorar bastante minha produção aí nos próximos anos. A gente tem só mais uma pergunta, Maurício, do Fique à vontade. Claudiano. Ele perguntou se você recomenda a utilização de ferramentas do tipo Find Journals. Você utiliza esse tipo de ferramenta por conta do algoritmo de seleção que está por trás desse recurso? Bom, eu nunca usei, mas eu acho que tudo que vem a somar e ajudar, acho que é válido, né? Eu nunca usei isso aí. O que eu sei que existe, e eu não sabia até recentemente, você vê, a gente vai sempre aprendendo, é que quando você manda para uma revista dessas que tem essas editoras grandes, tipo Springer, e assim por diante, Elsevier, né? o Elsevier e tal, eles têm um sistema que eles meio, quando o artigo é rejeitado ou não se encaixa naquela proposta, parece que existe um serviço que eles oferecem para localizar a revista que encaixa melhor no teu artigo, o teu artigo para a melhor revista, tá? Isso eu não sabia que tinha. E acabou que eu acabei usando isso aí outro dia, um outro artigo também. Eu não gostei muito do nome da revista, mas falei, vamos ver o que dá, né? Então, isso eu não sabia. Pode ser uma boa, pode ser ruim, eu não sei, porque eu não sei o qualis, entre aspas, da revista, né? Mas Sim, pode ser, de sim. repente, uma interessante, né? Isso aí, ó. Acho que o Claudiano está falando. Interessante. A Elsevier faz isso. Eu já tinha visto mesmo, É. mas eu nunca utilizei também, não. É. Bom, pessoal, acho que foi ótimo, né? Um privilégio mesmo para nós poder te ouvir. Foi quase uma consultoria, uma mentoria.